Oi, pessoal! Começando por aqui mais um Pão de Mulher. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada a você que está aqui no canal, né, acompanhando a gente pelo YouTube, Juliana Rangel News, porque o Pão de Mulher ele é dentro do nosso canal aqui, que reúne não só o Pão de Mulher, mas outros episódios de outros podcasts, reportagens, tudo que é de conteúdo para você ficar sempre muito bem informado, né? Obrigada a você que já se inscreveu no canal. Se não se inscreveu ainda, já tá aqui, ó. É só clicar, inscreve-se aqui. Também ativa o sininho para acompanhar todos os novos episódios que a gente traz todas as semanas para você aqui, tá bom? Quero agradecer a Caneca Itaús RP pela parceria com a nossa caneca especial aqui do programa. E já quero apresentar para você que está no Spotify também, ouvindo, né? A nossa convidada aqui de hoje, que é uma convidada muito especial, como todas que passam por aqui. Ó, ela é formada em psicologia, tem também pós-graduação no trabalho do psicólogo em instituição, tem licenciatura em pedagogia, especialização em educação especial do deficiente visual. Ela é deficiente visual também aí, de filhos, né? 3 filhos com deficiência visual. Então ela vai contar toda a sua história. E ainda tem uma causa que ela está e defende, criou há 25 anos, que todo mundo conhece, que é a ADVIRP, aqui em Ribeirão Preto, que é a Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto, que completa 25 anos este ano. Eu tô com muito prazer recebendo aqui a Marlene Taveira Sintra. Marlene, seja bem-vinda ao Pão de Mulher. Muito obrigada, um prazer enorme estar aqui e, na verdade, esse reencontro, né? Porque por tantas vezes no seu trabalho você teve a oportunidade de apoiar, de divulgar a Adevir. É o que eu falei pra ela, viu, gente? A hora que ela chegou aqui, eu falei, Marlene, não sei se você se recorda, mas eu falo que a gente sempre acompanhou esse trabalho que você desenvolve, Marlene, à frente da Devirp e tantos outros projetos, né? E a gente sempre acompanhou com muito orgulho e vê o tanto que você se dedica todos esses anos a ajudar, a apoiar, né? Tanto crianças, jovens e adultos com deficiência visual. Sim, é uma escolha de vida que, se fosse para eu nascer de novo, eu teria a coragem de, com convicção, dizer: quero nascer cega e quero trilhar o caminho que fiz. Ó, você hoje tem 64 anos. Ela já me contou que é solteira. Teve uma decisão muito importante na sua vida, né, Marlene, de seguir esse caminho. Sim, já no final dos meus estudos, acompanhado pelo meu diretor espiritual, fiz um trabalho e inspirada em Dom Bosco, que é a escola onde eu estudei, onde eu fiz vários dos meus cursos, dentre eles psicologia, inspirada em Dom Bosco, eu falei, não, como uma vela se queima no altar, eu quero dedicar a minha vida principalmente para a educação de crianças cegas, todas as idades, mas de maneira muito especial, porque eu fui uma criança cega que tinha um desejo ardente de ir para a escola e não tinha como. A gente fala aqui, gente, mas aqui a gente fala de tudo um pouquinho, viu, Marlene? A gente vai falar agora um pouquinho da sua história. Gente, a Marlene, ela nasceu na zona rural em Pedregulho, né, Marlene? E eu queria que você contasse um pouquinho como que foi todo o seu processo mesmo da família, porque é você e mais 2 irmãs, né? E vocês 3 nasceram já com a deficiência visual, né? Sim, era na roça, eu sou a primeira filha. Os meus pais eram muito jovens, tinham 18 anos, quase que não estavam preparados para serem pais, né, por serem tão jovens e principalmente, claro, não tinham conhecido ainda uma criança, uma pessoa cega. Então eu sou a primeira filha. 1 ano e 19 dias veio minha irmã e logo em seguida veio a outra. Então nós parecíamos trigêmeas, mas foi uma vida, graças a Deus, Nasceu uma pertinho da outra. muito pertinho. Minha irmã Já foi tudo de uma vez. 1 ano e 19 dias, minha irmã é só mais nova do que eu.
mas foi, assim, uma infância muito bonita, cheia de descobertas. E eu imagino assim, a gente está falando de pais muito novos, né? Porque 18 anos. Naquela época se tinham filhos muito Sim, novos, né? A sim. minha mãe me teve, você tem ideia, com 16 anos. Ah, sim, E o meu pai tinha 18. Então, ou seja, a sua mãe com 18 anos também era muito nova muito. e teve você como primeira filha. Eu imagino que até por vir todas na sequência, né, muito perto uma da outra, é, sua mãe e seu pai tiveram que amadurecer muito naquela época, até para se preparar para a própria educação mesmo, para dar o melhor deles, né, para vocês três filhas, né? Sem dúvida nenhuma. Nós tivemos o apoio muito grande dos nossos avós paternos, que foram assim, fizeram uma diferença incrível ajudando a mamãe, porque eu nasci prematura na zona rural. Naquela época era família muito simples, então não teve pré-natal, não teve nada, né? Então, quando eu nasci, não tinha incubadora. E foi muita coisa, teve que ser improvisado para que eu pudesse sobreviver. E foi uma coisa assim incrível, né? Até naquele momento, eu sei que tem muita gente que nem acredita, mas a minha avó me consagrou para Deus, para Nossa Senhora, pediu a Deus que desse a graça da primeira neta dela sobreviver. E foi assim, desde o começo, com muito carinho, com muito amor. Eles acreditaram muito. E sempre os meus pais, eu ouvi muitas vezes eles falarem que eles acreditavam que nós éramos um presente, uma bênção, porque Deus tinha confiado para eles. Porque muitas vezes eles era perguntado, né, se eles, como que eles sentiam tendo 3 filhas cegas e mais ninguém na família. Então eles falaram que eles se sentiam escolhidos para serem nossos pais. Ah. E você morou em zona rural até com quantos anos? Até os 10 anos de idade. E olha, foi um período assim que marcou de maneira muito singular a minha vida. Depois, muito mais tarde, fui fazer psicologia, pude compreender que de fato, né, Freud fala que a criança é o pai do adulto. E eu sempre era um pouco danada. Comecei a andar muito cedo. Menina de sítio, de fazenda, não é? Fazia muita arte, subia em Nossa. árvore, fazia Você tem, coisas. você tem aqueles remendo na perna, por exemplo, assim, Nossa! de ponto, que a mãe levava e você ia apanhando pro hospital, porque Não, eu tenho um monte. esses não, porque lá na roça tinha que arrumar outros jeitos, mas Você graças não a Deus. caía, machucava, Marlene? Porque eu sou toda remendada, ainda apanhava por cima porque eu fazia arte, porque eu morei até 7 anos em fazenda, assim, em sítio. Meu pai era administrador de uma fazenda. Então eu cresci assim, que eu acredito que você também, que eu quero que você me conte um pouco, mas pé na terra, no barro, no meio de chiqueiro de porco. Eu sou bem assim. Tudo mais ou menos igual. Eu tinha muito amizade com os animais, gostava muito de conversar com eles. Eu pensava que eles entendiam tudo. Então eu tinha amizade assim com o gado mesmo. Eu levantava 5:30 da manhã, eu ia correndo atrás do meu avô, ia pro curral junto para tirar o leite. E o lindo de tudo isso é que no momento que os meus primos, porque lá no sítio tinham muitas casas próximas. Naquela época isso era meio que comum. Era tipo colônia, não é? Que a gente Isso, falava, as era. casinhas, né? E quando os meus primos iam para a escola, eu queria ir, eu ficava desesperada. E falava para a vovó, me dá um jeito, eu tenho que ir para a escola, eu também tenho que aprender. E a minha avó teve uma sabedoria de uma pessoa semi-analfabeta. Todos os dias ela ficava, coitada, arrumava uma história. Um dia ela ia me ensinar a fazer queijo, outro dia doce de laranja. E esses conhecimentos, eles são tão importantes para mim até hoje, né? Mas ela foi assim demais, né? Então, quando os meus primos voltavam da escola, eu tinha como partilhar o que eu tinha feito. Subia em árvore. Foi uma vida assim, muito saudável para uma criança cega. Eu tive uma infância muito saudável. Mas eu acredito que assim, a zona rural, ela te proporcionou essa liberdade maior, né? Até mesmo por conta de você
ter essa liberdade de ir e vir. Então, por exemplo, de questão, igual você comentou, de subir em árvores, de andar mais, vamos dizer. Coisas Andar que às vezes na mais, tirar o cidade seria leite, um né? pouquinho mais difícil, né? Foi assim incrível. Quando chegavam os meus primos da cidade para passar férias, aqueles molengas que tinha medo de Ai, passar eu na fazia a mesma pinguela. Não coisa. sei se você sabe o que é pinguela, mas eu passava muito rápido na pinguela, não tinha medo de entrar no meio do gado para tirar o leite. Eles ficavam lá esperando do outro lado, Tudo né? com nojinho, né? É, Ih, eu sei bem essa e história. medo que só, né? E eu já andava de cavalo muito cedo mesmo. Meu avô foi muito especial, eu tive sorte. O meu primo Rubinho ganhou um cavalo do meu tio. Aí eu falei, vovô, eu nunca vou poder ter um cavalo, porque sou mulher, não enxergo. O vovô falou, pode sim, só me dá um tempo. Tem que conseguir um mansinho e pequenino para você. E ele me deu um cavalo. Sabe que eu aprendi a andar sozinha? E incrível. Eu sei que quase que para quem está nos vendo pode não acreditar, mas o cavalo, ele aprendeu que eu não enxergava, porque ele andava e não ia em lugares que eu ia bater o rosto nas folhas. Era incrível, eu sabia cavalgar sozinha, então isso fez-me um bem. Hoje eu vejo essa luta, as pessoas indo para a ecoterapia, o quanto isso faz bem. Ai, que delícia! Eu tinha isso e não sabia. É, Tive isso e não eu ia te sabia. falar exatamente isso, porque eu tenho um irmão que é autista. E um dos trabalhos de desenvolvimento com ele é a ecoterapia, o tanto que ajudou demais ele nessa questão Do do equilíbrio. equilíbrio, da segurança que o cavalo passa para a pessoa que está em cima, que está andando ali com ele, né? E passa mesmo. Marlene, então a gente pode dizer que você teve uma infância normal de uma criança de pé no chão, na zona rural e fez tudo que tinha direito. Até que aconteceu um fato que foi assim muito marcante na minha vida. Mas aí depois, graças a Deus, A eu gente continuo. pode falar desse fato? Posso. Quando eu tinha 4 anos e meio, porque até então, para mim só existia felicidade. Eu não sabia que existia outra coisa na vida que não fosse felicidade. A minha avó, que cuidava de mim, ficou gravemente enferma e foi internada em Rifaina. É uma cidade lá perto, Próximo, né? próxima também. E aí eu sofri muito. Eu vi que a vida não era só do jeito que eu tinha pensado. Eu tive que fazer uma releitura. Foi um processo longo, mas quando ela voltou para casa, eu falei para ela: vovó, se você tivesse morrido, o que ia ser de mim? Ah, aquele dia foi um dos mais bonitos. Ela me ensinou, naquele momento, sem cultura nenhuma, ela falou-me a passagem de João 9, quando perguntam para Jesus por que do cego de nascença, se seria um erro dos seus antepassados ou dos seus pais. E Jesus fala que é para que o Pai seja glorificado. Aí eu falei, vovó, me fala a verdade. Você acredita que eu sou uma criança cega para a glória de Deus? Ela falou, sim, filha, você é. E eu tomei posse de maneira muito especial sempre, de que não enxergar é um presente, é uma bênção de Deus. Que eu tive essa possibilidade de vir assim no mundo para dar certo. Muito bom. Marlene, e aí você nasceu primeiro, depois vieram na sequência, muito próximo às suas duas irmãs. Como que foi esse processo de convivência entre vocês três e vocês três com a deficiência visual, né? Eu acho que foi aí, sabe? Eu vim descobrir isso muito mais tarde, mas eu acho que esse desejo de educar, de ensinar, melhor dizendo, crianças cegas, nasceu aí. De quando as suas irmãs nasceram. Quando as minhas irmãs nasceram, porque à medida que eu ia descobrindo como subir na árvore, como sair meio Você escondido, ensinava elas. quando saí meio escondido da mamãe, eu me lembro de um dia que a minha mãe tinha feito pamonha
e tinha um gramado e um coqueiro. Aqueles cocos bem cheirosos, sabe? Da casquinha dura, não sei como é que ele chama. Então, aqueles cocos, o gado gosta muito. Só que a mamãe jogou as palhas embaixo daquele coqueiro e estava macio. Eu levei minhas duas irmãzinhas para sentar embaixo do coqueiro. A gente era muito pequena. Aí veio o gado de corte também, que é um gado mais bruto, vamos que por assim dizer, São né? maiores, né? São. E naquela Aham. época, aqueles chifrão, né? É. Quando minha mãe viu as três crianças embaixo daquele monte de boi tentando comer ali as palhas onde nós estávamos sentados, e eu sentia aquele bafo, o chifre encostando assim, mas não era machucava não, era gostoso. Aí eu peguei uma irmãzinha para um lado, outra para o outro da minha mão, fomos saindo, e quando a gente saiu, sabe que minha mãe estava ajoelhada pedindo a Deus que salvasse as crianças, porque ela não podia fazer nada. E a gente saiu, o nosso cachorrinho ia pulando na frente, abrindo um espacinho e dava para eu levar minhas irmãzinhas. Então eu fiz um pouco de arte. Eu acho que minha mãe, coitada, eu me lembro também um dia que subi em uma árvore, uma mangueira, assim, daquelas que baixa muito as folhas até embaixo, até é raro ter. Mas eu subi, e minha avó me E gritava. para descer? Minha avó me gritava para lá e para cá, e eu pensei assim, para que enxergar? Ela passa do meu lado e não me vê. Então eu fiquei um tempo ali esperando até o que significava enxergar e não enxergar. Aí eu falei para ela que eu estava ali. Ela me ajudou e pondo o pezinho devagarinho para não cair. Ela foi uma pessoa muito sábia. Ela não me assustava, não me amedrontava. Ela conseguia me ajudar a sair das confusões que eu me metia. Ela te encorajava. Demais. Eu acho que foi isso que me ajudou a ser uma mulher corajosa, empoderada com a graça de Deus. Porque assim, às vezes a gente vê até nos dias de hoje, e acho que você também pode falar um pouquinho melhor disso, até pelo como você lida hoje com as crianças e tudo. Mas tem pais que às vezes podam as crianças, né, Marlene? Por exemplo, ao invés de incentivar para que eles tenham a vida mais normal possível que se possa ter, mas não é pro proposital, é o cuidado mesmo, né? É o medo de que a criança às vezes se machuque, não tenha muita noção de um perigo, mas é importante que os pais encorajem as crianças a fazerem atividades, tudo que é uma vida normal mesmo, né? Muito, muito. A superproteção, ela, é claro que o carinho, o cuidado, o amor, faz a diferença, mas a superproteção que impede que você tenha a experiência, porque quem não sabe, quem não cai não aprende a levantar. É caindo que você aprende a levantar. É machucando um pouco que a gente aprende também que tem que ter limites, não é? Então, eu acho isso muito importante. Nós, lá na nossa instituição, encorajamos muito que as crianças tenham experiências. E você aí com 10 anos, você se mudou do sítio, a família toda. Com 10 anos, a única coisa que o meu pai sabia era tirar leite e cuidar de plantações, né? Ele vai para a cidade sem instrução nenhuma, a mamãe, uma pessoa do lar, ambos sem estudos, eles começam a vida em Franca no zero, Mas do foi uma nada. decisão dele. Uma decisão para colocar as crianças na escola. Uma professora cega, aqui da cidade de Ribeirão Preto, hoje já falecida, Edna Doca Lopes, muito querida, ela vai à nossa casa por 2 vezes e insiste para o papai que ela também era cega e que as crianças não poderiam permanecer sem estudar. O papai e a mamãe vão para Franca para tentar os nossos estudos. Porque até com 10 anos, então, você nunca tinha ido para a escola. Nunca Sempre tinha foi a ido. sua avó que te ensinou, que esteve Sempre. junto com você. Sempre minha avó. E quando os meninos chegavam, eu perguntava, o que vocês aprenderam lá nessa escola, né? Aí, às vezes, meus priminhos me contavam, né?
que aprenderam a contar, que eles iam me falando das coisas, mas eu só pude estudar mesmo a partir dos 10 anos de idade. Quando vocês se mudaram para Franca. Exato. E aí você foi para a escola. Aí eu fui para a escola e no começo foi difícil porque logo minha avó faleceu, mas aí a gente se aprumou e naquela época não tinha inclusão, era uma coisa, eles chamavam até de integrar. Eu ia te perguntar agora, porque... Integrar até, nem era incluir. Como que era esse processo na educação, né? Era muito difícil. A sorte nossa é que nós fomos crianças muito inteligentes. Mamãe nunca foi chamada na escola porque a gente não dava conta. Alguma bagunça só, mas também Coisa não era... de criança. Coisa de criança, mas nada muito grave não, sabe? Uhum. Então, nós fomos crianças muito amadas. Eu me lembro que no começo não foi fácil, não. Deixar a criança cega estudar no ensino regular. Mas eu me lembro que aí, já quando eu estava no quarto ano, que falava naquela época, né? O diretor da escola vizinha falou, deixa as criancinhas cegas estudar com a gente, né? Então, o povo começou a gostar, porque existia naquela época um programa que chamava Alegria dos Bairros. Era um locutor muito bom e ele nos levava e punha a gente no palco para falar. Enfim, a gente começou a participar da vida. O padre daquela paróquia era o nosso parente, um padre muito preparado, era jesuíta. Então, ele falava muito das crianças na homilia e pedia muito apoio para que o povo gostasse, para que as famílias convidassem as crianças para as festas. Então, eu acho que a gente teve esse privilégio de pegar esse lado que encontramos pessoas muito amorosas que nos abraçaram. Mas na escola, vocês chegaram a sofrer preconceito, Marlene? Você se lembra disso? Um pouco, mas não muito. A gente tinha a sorte de que nós fomos crianças muito inteligentes. As três foram crianças assim que acho que o preconceito maior é porque em Franca a escola que nós podíamos estudar Era escola pública, né? e era a melhor da cidade, porque naquela época, nós estamos falando no começo dos anos 60, as melhores escolas eram as escolas públicas. E tinha até pontuação, né? Tinha, ranking, né? exato. Tudo. Então, o pessoal mais de classe alta que estava ali. Nós éramos crianças muito pobres. Então, a gente, naquela época, eles falavam as crianças da caixa, que é as crianças que... A escola que dava o uniforme, o material escolar, o lanche. E na nossa época não tinha muito dessas crianças da caixa, não. Então, essas três crianças, que eram eu e minhas irmãzinhas, foram muito bem cuidadas. O diretor era uma diretora que não tinha se casado, tinha uma idade já considerável. Então, ela soube... cuidar bem dessas criancinhas que eram nós, sabe? Eu acho que a gente foi bem cuidada. Eu me lembro que a sala dos professores do primário, que era assim chamado, não era a mesma sala dos alunos do ginásio, né? A sala dos professores. Então, às vezes, eu era convidado, principalmente por um professor de educação artística, e ele falava, eu trouxe um lanche muito especial. Você não pode contar para as outras crianças, é só para vocês, vamos lá. Então, a gente teve, assim, eu acho que carinho também. Bastante mimo, bastante carinho, né? Foi, que né? acolheu muito bem vocês, né? Sim. Mas como é que foi para vocês entrarem num processo de alfabetização com 10 anos de idade? Porque geralmente você começa com 6, 7 anos, né? Ou seja, vocês tiveram que correr aí contra esses 3 Correr anos contra praticamente o que vocês tempo, perderam, né? Eu então, vixe, agora eu vou contar. Eu fui avaliada porque a gente veio da roça, muito tímida, né? Minha irmã, uma era muito pequenina, a outra falava muito e eu era muito quieta. Quase que não dá para acreditar, né? Mas não falava. Então, eu fui avaliada por um professor que foi daqui de Ribeirão, lá em Franca, para fazer a avaliação, como
naquela época falava deficiente mental, não falava nem intelectual, porque eu era muito quieta. E eu adorei aquela avaliação. Olha como Deus é bom, como Deus foi presença na minha vida. Eu fiquei muito feliz porque nós fomos muito preparados que viria esse professor para nos avaliar, que a gente tinha que falar tudo certinho. E Para aí, ver o grau que pra vocês ver estariam ali para os estudos. Exato. E eu percebendo que a professora estava dando aquela avaliação de que eu não, que eu era deficiente mental, eu fiquei encantada de perceber. Falei, olha que legal, ela está achando que eu não sei nada, que eu não entendo, que eu não... Eu gostei daquela avaliação, eu não fiquei... Para mim foi uma coisa que eu soube achar engraçado. Eu não fiquei triste, eu gostei de saber que alguém que tínhamos esperado tanto fez uma avaliação e eu consegui entender o que ela estava pensando e eu sabia que não era aquilo. Só que eu gostei, eu não achei ruim. Aí o que aconteceu? Eu fui alfabetizada no corredor por uma professora que era auxiliar da diretora e não em sala de aula. E logo eu despontei, eu consegui e eles já me colocaram no ensino regular e deu tudo certo, eu fui bem. E me diz uma coisa, nesta época já tinha alguma coisa em braille ou não? Muito pouco, até ainda como hoje, não tem muito hoje ainda. Ainda, Naquela época eu fui alfabetizada com Caminho Suave, a cartilha Caminho Suave, essa tinha. E tinha um livro chamado Período Preparatório, que era um livro que você podia ver as figuras geométricas em alto relevo. Ah, tá. Então, nessa época, o que tinha era muito pouco ainda. Era muito mais ouvir o que a professora ensinava, falava, do que o toque mesmo. Então, o braille, igual você comentou, as figuras em alto relevo, né? Coisas que vocês Exato. pudessem sentir, passar a mão, entender mais as figuras geométricas, tudo como que era o que ela estava explicando e exemplificar ali para vocês naquele momento. Exatamente, era isso. E o que foi muito bom na minha educação é que na nossa escola tinha também uma sala para crianças surdas. E as professoras eram muito amigas. Eu gostava muito de ajudar as pessoas. Então, várias vezes, quando a professora da sala dos surdos, a gente chamava os deficientes auditivos naquela época de surdos, ela saía, ela me deixava lá cuidando um pouco das crianças. E aquilo foi também desenvolvendo bastante a minha sensibilidade e até mostrando para mim o quanto que a gente também era privilegiado, porque naquela época eu pensava, nossa, o surdo não ouve, é tão bom conversar, é tão bom ouvir. Então eu acho que nós tivemos muita sorte na nossa formação. Foi com muita dificuldade, com muitos desafios, mas eu acho que uma vez aqui em Ribeirão, eu fui aclamado na nossa Câmara Municipal, quando a gente enfrentava um problema muito difícil, nós pleiteamos e conseguimos uma solução. Os vereadores dessa casa falaram que eu sou, aqui nessa cidade, uma mulher que consegue transformar limão em limonada. Eu acho que a minha história foi muito assim, sabe, de tentar transformar o limão em limonada. Aham. Bom, ainda em Franca, então você aí no processo de estudar com as suas irmãs e tudo mais, você teve o seu primeiro trabalho também, que você foi a primeira mulher com deficiência visual a ser inserida na indústria calçadista. Isso foi um marco Em maravilhoso para 76. mim. Eu me lembro bem. Naquela época eu pertencia aos grupos de jovens e tinha um padre que era um artista. Ele pintava, cantava, escrevia muito bem. E eu falei para ele viu uma camisa, nós éramos muito pobres. Ele viu uma camisa branca, mas já não era nova. Eu falei, você vai pintar só um traçado do rosto de Cristo. E é com essa camisa que eu vou numa empresa e vou arrumar o meu primeiro emprego. No sábado seguinte, ele me entregou a camisa. Na segunda-feira, eu fui na fábrica, vesti aquela camisa. Consegui chegar no dono. Naquela época, era uma fábrica famosa, muito grande. Se chamava Calçados Paragon.
Hoje não tem mais. Hoje essa não tem, como tantas outras famosas lá em Mudaram, Franca né? não tem, É. E, e aí eu pedi o emprego. Ele perguntou para mim, quantas horas você vai trabalhar? Menina, com 16 anos, sabe o que eu respondi para ele? Quanto o senhor vai me pagar? Ele falou, é o que eu pago para todo mundo. Falei, pois então, aqui eu quero ser como todo mundo. Eu vou cumprir a carga horária de todo mundo. Não, mas você não enxerga, você precisa estudar. Eu falei, quem não enxerga que trabalha aqui? Não estuda à noite? Eu sou igual a todo mundo, eu vou estudar à noite. Eu arrumei a minha matrícula à noite. Quando eu cheguei em casa, mostrei tudo isso para o meu pai, porque é claro que eu cheguei no diretor da escola, falei do grande sonho que eu tinha de um dia ir embora, que eu queria uma vaga para estudar de noite e eu ia trabalhar durante o dia. Eu consegui as duas coisas. O meu pai chorou e falou, filha, mas está te faltando alguma coisa? Eu falei, pai, eu quero te ajudar, porque um dia eu vou embora para a universidade e o senhor precisa de acreditar em mim, mas não nas minhas palavras. O senhor tem que ver nas minhas atitudes que o senhor vai poder me deixar embora. E assim foi. E você, qual foi a sua primeira função, Marlene? O que você fez nessa fábrica? Porque você ficou lá por quase 4 anos, né? Isso, exatamente. Era para ser dobrar caixas, sabe? Chamava cartonagem, o setor que fazia as caixas para colocar os sapatos. Aí, o bacana disso é que, olha só, tô me lembrando agora, nunca contei isso em nenhuma entrevista. Quando esse proprietário da fábrica falou para mim, então, eu vou dar o transporte para você. Nós temos uma Kombi que busca os chefes de seção, gerentes de departamento. Então, nós vamos levar e buscar você na sua casa. Eu falei, olha, isso eu preciso. Eu não consigo ver sozinha. E aí, enquanto isso, eu comecei a trabalhar e fazendo muito rápido. E os meus colegas de trabalho falavam que não era para eu trabalhar rápido, porque é um processo, né? E aí você adiantava o teu, o resto tinha que ficava ficar parado lá, né? E aí, o meu pai, passado mais ou menos um mês, foi lá agradecer o gerente, falar que ele estava tão contente. Ele falou, agradecer? Nós que temos que agradecer ao senhor. A sua filha trabalha demais. Depois que ela entrou lá, a produção acelerou muito, o processo. Mas aí depois... Rendeu mais a produção. Rendeu muito. Mas eu comecei também já lá a trabalhar na telefonia. Eu dava conta do meu serviço e também atendia telefone na fábrica. Foi legal porque aí eu fui conhecendo as pessoas de todos os setores e fui desenvolvendo esse lado da comunicação. E depois que você saiu, na verdade, você pediu demissão, né? Pedi. Para estudar na faculdade, é isso? Pedi demissão 3 meses antes para eu me preparar melhor para prestar o vestibular. E tive a graça de ser muito... Naquela época, os cegos para prestar USP tinham que ir para São Paulo, para a cidade universitária. E você foi? Eu fui. Eu já ia para São Paulo participar de encontros juvenis. Eu tinha feito amizade com os padres irlandeses de São Patrick. Eles tiveram uma participação muito importante na minha vida, porque os irlandeses são muito descolados. Então, eles me ajudaram muito na minha adolescência a conhecer São Paulo, a conhecer, assim, vários setores da cidade, né? Eu ia sozinha, eles me esperavam no terminal rodoviário e foram também eles que me acompanharam nessa prova para o vestibular. Então, eu considero que a Sociedade de São Patrick, que teve um trabalho muito importante no Brasil, hoje já são bem poucos missionários, porque o carisma deles é chegar onde o padre não chega, e hoje a realidade do Brasil é outra, mas eles me marcaram profundamente. E aí, então, só que, graças a Deus, eu passei sim. Eu podia estudar aqui na USP. Você passou na USP? Passei. Mas naquela época, como eu já viajava muito para encontros, para retiros,
Eu estava indo muito para Aparecida do Norte, para Taubaté, para Queluz, onde estava surgindo a TV Canção Nova. Eu acompanhei o começo da TV Canção Nova muito de perto com os fundadores. E eu fiquei encantada por tudo aquilo. Eu fui fazer psicologia em Lorena. Mas foi bem bonito isso, sabe? Eu procurei pelo reitor e pedi a ele que eu queria estudar lá, que eu já tinha sido passado muito bem aqui na USP, na primeira fase, mas que minha opção era estudar lá. Ele falou, olha, mas eu falei para ele que eu não queria sair somente com um certificado na mão. Eu precisava sair com a formação de psicóloga. Era Padre Guedes, psicólogo na época, o reitor. Ele falou que o que eu pedia era sério demais e ele teria que consultar o conselho departamental. Eu tive a sorte que fui aprovada para que, se eu passasse no vestibular, a faculdade enfrentaria esse desafio. Estamos falando de 1979. Passei muito bem, fui estudar lá. Foi maravilhoso a minha vida escolar lá no Vale do Paraíba. Que foi Lorena, né? Foi Lorena. Que aí você foi fazer a faculdade de psicologia. Exato. E você foi morar como? Você morou com alguém? Como foi esse processo, Marlene? Essa minha primeira moradia foi o marco do resto da minha vida profissional. Como eu não conhecia ninguém, eu pedi para a irmã, posso tomar um pouquinho d'água? Claro, por favor. Vou até encher a sua caneca de novo aí, quando você fala. Eu falei, olha, como eu não conheço a cidade, e o Vale do Paraíba hoje já melhorou muito, mas ainda hoje é uma região acidentada. Imagina naquela época, era muito difícil as ruas para a gente andar. E eu pedi para a irmã... Eu acredito que a questão da acessibilidade quase Nossa, zero naquela época, naquela né? época, Para você se locomover ali. Asfalto, nada de asfalto lá, tudo paralelepípedo, né? Então eu pedi para falei, irmã, me deixa morar aqui com a senhora. Ela era provedora da Santa Casa, na reitoria, né? Até eu conseguir um lugar para que eu possa ir e vir sozinha para a faculdade, porque a Santa Casa era muito próximo. Ela conseguiu isso para mim. E aí, correu no corpo clínico. Tem uma mocinha cega morando aqui dentro do hospital. Aí, logo na primeira semana, um oftalmologista incrível se tornou meu amigo. E pedia muito para que eu desse aula para as crianças cegas. Que legal. Eu fui mostrando para ele que aquilo era impossível. Primeiro, que eu estava só no primeiro ano da faculdade. Tudo muito novo. E, além do mais, eu contei para ele que eu tinha feito um requerimento para a faculdade pedindo adaptação curricular. Que então teria uma contrapartida. Que os professores iriam cobrar muito de mim. Mas ele soube ser persistente. Ele me levou na casa de crianças muito pobres, que tinham uma história de vida, se não igual, extremamente semelhante à minha. E eu comecei a dar aula. No primeiro mês da faculdade, eu já estava começando a aprender a alfabetizar crianças cegas. Os meus grandes mestres foram os meus primeiros alunos, que até hoje são meus grandes amigos. Então, foi nesse momento, no seu primeiro ano de faculdade, que você também teve o seu primeiro contato com relação a esse ensinamento que você faz nos dias de hoje para crianças, né, com deficiência visual. Foi ali. E olha, naquela época eu pensei, minha sorte foi a minha formação religiosa, que sempre foi muito forte. Então eu tinha muita facilidade para trabalho com comunidade, trabalho em equipe, buscar soluções para problemas quando você não consegue resolvê-los. Então minha vida já tinha os desafios que me levaram para o Vale do Paraíba, já tinha sido... Porque hoje eu vejo que ter tido a coragem de ir para o Vale do Paraíba seria meio que como ir para os Estados Unidos sem saber falar inglês hoje. Foi um enfrentamento muito grande.
um desafio Tremendo. que te trouxe também todo por outro lado, um amadurecimento ainda mais, né, Marlene? Muito, Marlene, muito. e nesse período, como é que ficaram suas irmãs? Você seguiu um caminho, foi para Lorena, foi fazer faculdade, e as suas irmãs? As minhas irmãs estudaram. Os nossos pais, para mim, eles são os melhores do mundo. Eu nunca vi um casal que acreditasse, que investisse, que apostasse nos filhos como o papai e a mamãe. Eles continuaram sem estudos. O papai terminou a 4ª série porque arrumou um emprego que isso era obrigatório, mas eles não puderam estudar. Mas eles acreditaram muito em nós. Então, minha irmã, uma fez direito e trabalhou até se aposentar no Banespa, que depois foi Santo André. E a outra também é professora de deficientes visuais. E todas nós fizemos mais de um curso superior. Isso foi muito do incentivo e dos seus pais acreditarem em vocês, né? De que vocês podiam ter um futuro brilhante por toda a dedicação deles e enxergar isso em vocês também, né? Sem dúvida. E eles, como não sabiam fazer de outra forma, eles abriam as portas das nossas casas, da nossa casa, para que nós recebêssemos nossos amigos. E com isso nós tínhamos pessoas que queriam nos levar. Também era praticamente trigêmeas. Então as pessoas queriam nos levar para conhecer baile, para conhecer festa, para conhecer clubes. E o papai e a mamãe acompanhavam em tudo que podia, mas acreditavam que as pessoas boas que chegavam até nós iriam nos ajudar. E assim foi a nossa vida, foi construída. Minhas irmãs são pessoas incríveis, muito capazes, muito inteligentes e muito proativas. Marlene, e quando você se formou em Lorena, você já ajudava com o ensino com crianças com deficiência visual? O que aconteceu depois? Então, eu terminei o 5º ano. Eu tive muitas propostas de trabalho, que nem posso falar aqui, mas não dá tempo, mas propostas incríveis. E foi nesse momento que, já fazendo a pós-graduação, eu fazendo uma orientação com meu diretor espiritual e muitas possibilidades, inclusive... Quando você diz diretor espiritual, o que seria, para a gente entender melhor? Um grande sacerdote que lecionou 19 disciplinas na faculdade, um sábio... Era padre, não? Padre, muito italiano, considerado um santo. Era o Padre Cício na Bahia, era ele lá no Vale. E foi o meu grande mestre, me acompanhou. E quando eu tive oportunidades nesse tempo, inclusive para Coimbra, para fazer mestrado, muitas possibilidades para a vida acadêmica, porque a própria faculdade apostou muito em mim e contava comigo para o futuro na docência, na coordenação dos cursos. Mas eu fiz uma opção radical. Aí eu vi uma segunda palavra que norteou toda a minha vida, que é Isaías 42:16. Um texto que diz mais ou menos assim: guiarei os cegos por um caminho jamais visto, os conduzirei pela mão, transformarei trevas em luz e nunca lhes deixarei faltar coisa alguma. Ele viu esse texto na Bíblia e me mostrou. Eu falei, padre, realmente, é isso que Deus tem para mim. Eu não vou me importar de ser funcionária pública, eu não vou me importar de ter um salário inferior ao que está sendo prometido para mim. Eu quero cuidar de crianças cegas. E aí, é nesse momento que, inspirada em Dom Bosco, eu falo, não, como uma vela se queima no altar, eu quero gastar a minha vida toda para cuidar de crianças, jovens e adolescentes que não enxergam. Eles precisam ter a oportunidade que eu tive, saber que a nossa cegueira é impactante? É. Ela nos apresenta desafios? Apresenta. Mas se nós tivermos confiança em Deus,
coragem e determinação, nós vamos ser vencedores. Não só para a gente conseguir um trabalho, conseguir dar certo na vida, mas se for o desejo nosso, nós podemos ser luz para as pessoas e ajudá-las a encontrar o caminho. E aí você foi fazer o quê? Então você decidiu que você seguiria por esse caminho de ajudar outras pessoas. Eu fiquei ainda por mais 5 anos lá, 5 anos e pouco. Eu era funcionária da prefeitura, trabalhando dentro da nossa universidade, e fui me preparando para esse futuro que era Ribeirão Preto, que eu nunca sabia o que seria. Mas Aí eu você já tinha pretensão de vir para Ribeirão? não tinha pretensão de cuidar de crianças cegas, Mas não sabia ao certo mas não sabia ao aonde? certo onde. Aí o Estado se interessou muito, porque naquela época não se trabalhava crianças cegas em ensino regular, principalmente com menos de 7 anos de idade. E lá no Vale do Paraíba, por minha conta e risco, eu comecei a trabalhar crianças com 2 anos de idade, comecei a alfabetizar crianças com 5 anos de idade. E o Estado se interessou por aquilo, foi ver o que estava acontecendo lá no Vale. E eu me tornei voluntária da rede estadual, vinha para São Paulo, dava palestra, enfim, eu me tornei uma pessoa próxima naquela época, a cúpula da educação especial se chamava SEMP, né? Coordenadoria de Educação e Normas Pedagógicas. Eu estava lá, ligado a esse grupo. E quando os professores de Ribeirão Preto se aposentaram, me convidaram para vir para cá. Eu tinha tido várias oportunidades boas para Campinas, enfim, vários grandes centros me chamaram, mas... E aí você escolheu Ribeirão? Escolhi, ou Ribeirão me escolheu, porque foi numa brincadeira. Eu ainda falei, olha, eu gostava muito de Ribeirão. Eu gostava na época... Você já tinha vindo para cá? Muitas vezes. Tinha muitos amigos aqui, assim... Antes de ir para Lorena, eu já vinha a Ribeirão. Então, eu tinha amigos naquela época da igreja, de encontros, né? E tinha uma choperia, na 13, que se chamava Degraus. Eu gostava de tomar o chopp ali no Degraus. E eu ainda brinquei lá em São Paulo, olha, essa escola que vocês estão me falando, se for próximo do Bosque, lá em Ribeirão Preto, perto da Avenida 13 de Maio, aceito, vou para lá. Acredita que eu brinquei? E era? Era um quarteirão do Degraus. Dava para você ir a pé. Eu tive que cumprir a minha palavra. Facinho, pertinho. Aí eu vim para Ribeirão para trabalhar no CID, né? Fui a primeira professora cega. Não foi fácil. O CID é... CID de Oliveira Leite é ali na Itararé, no Jardim Paulista. Ainda uma grande escola. É uma escola pública. Uma escola pública grande. E você foi lá para poder cuidar e ensinar as crianças cegas aqui de Ribeirão Preto. Eu assumi... Daquela escola. Eu assumi, naquela época, era classe especial ainda. Eu assumi a classe especial de deficientes visuais. E como eu vim da universidade, lá eu trabalhava com muitos voluntários de vários cursos me ajudando. Cheguei aqui em Ribeirão sozinha, sem conhecer ninguém. Eu fui muito discriminada na época. Eles não queriam aqui um professor cego. A sorte que eu fui orientada em São Paulo. Eles falaram, quando eu falar para você alguma coisa, você vai ser respaldada aqui em São Paulo, porque você é o professor que a rede estadual escolheu para a cidade de Ribeirão Preto. Mas tinha essa resistência por parte de outros professores? Da direção da escola e dos colegas e a própria diretoria de ensino. Para a diretoria de ensino, era muito novo um professor cego aqui. Nós estamos falando do início de 1990. Eles já tinham perdido, os professores se aposentaram, né? Chegar uma moça nova. E ainda a primeira professora cega aqui na cidade, na época era demais, né? Mas, graças a Deus, os primeiros 6 meses não foram fáceis. Mas depois, a escola foi percebendo e foi confiando em mim, não só a educação especial que a mim
tinha sido proposto, é o trabalho que eu assumi, mas eu trouxe uma experiência muito grande da universidade, porque eu morei 10 anos dentro da universidade e lá os padres investiram muito em mim e proporcionaram que eu tinha, assim, um livre acesso ao conhecimento lá dentro, aos departamentos da faculdade, a muitos segmentos. Então, logo a escola foi me dando, a direção da escola, depois de 5 meses, me chamou. Eu pensei que era mais uma bronca, porque eu fazia coisas que não eram acostumado a fazer, né? Ela falou, de hoje em diante, da pré-escola, naquela época a gente falava o terceiro colegial, né? O ensino médio. Você tem liberdade para fazer o que você quiser. Nós acreditamos em você. Você mudou a nossa escola, ela não é mais a mesma depois que você chegou. E eu pensei que tudo isso era para graça, era para a glória de Deus. Eu queria dar o meu melhor aqui. E fui abraçando, comecei a trabalhar com voluntários, fazendo campanha, pizza para comprar máquina, equipamentos que nós não tínhamos. Até que então, eu sei que um funcionário público não deve fazer isso. Nós fundamos a ADVIRP. Nunca imaginava que ia ser o que ela é hoje. E como que surgiu a ideia de se abrir uma entidade para que pudesse somar forças e ajudar outros deficientes visuais? Por incrível que pareça, o meu trabalho lá era muito respeitado no Vale do Paraíba. Então, 3 anos antes de vir para cá, eu não sabia para onde eu ia, mas sabia que não ficaria lá. Eu fundei também uma instituição lá. Então, eu trouxe esse aprendizado, né? De ter deixado... ela ainda existe lá. De ter deixado alguma coisa para trás. Um legado, né? Um legado. Então, eu reuni pessoas, pais, professores. Na época, o Dr. Newton, o tão saudoso Newton, né? Médico cego, que também foi um dos que perdeu a vida com o Covid. O Newton foi o primeiro vice-presidente da ADVIRP, o deputado Rafael ainda muito novo, o Ricardo Silva era uma criança, o Ricardo Silva fala e é verdade, ele cresceu no meio das crianças cegas. Então, a gente foi reunindo essas pessoas para devagarinho ao nosso entorno, porque, na verdade, eu não conhecia ninguém. Mas nós fomos nos conhecendo e a ADVIRP é uma instituição que foi fundada por um educador, né? Nada de empresário, de ninguém, e também sem dinheiro, né? Mas com muita esperança, e um professor cego. Então, eu penso que a ADVIRP, ela, desde o início, ela foi apoiada pelo povo. Ela teve a credibilidade do povo, né? As pessoas foram acreditando em mim, fazendo as pequenas campanhas. No começo, eu sempre achei que para viver bem, você não precisa ter muito. Então, os primeiros, eu poderia viver poderia me alimentar muito bem com Vale Alimentação, que na época eu recebia do Estado e da Prefeitura, e eu podia dar quase todo o meu salário para pagar o primeiro funcionário da ADVIRP. E assim, a ADVIRP nasceu e hoje ela é essa instituição tão bonita, que faz tanto bem, que eu tenho uma profunda gratidão a Deus e ao povo e à comunicação. A ADVIRP ainda não era nada, era quase que só ainda uma ideia. Eu contei para o Tony, né? O saudoso Tony, ele também acreditou. Então, como eu vim do Vale e era para eu estar na TV Canção Nova, o sonho do fundador era que eu lá ficasse, eu tinha um compromisso assim comigo. Olha, eu não abracei a vida missionária dentro da igreja na televisão, mas todo o espaço que me for possível na TV secular, eu quero dar o meu melhor, eu quero falar de Deus. E aí você fundou a ADVIRP em Ribeirão. Fundei a ADVIRP e tive muito apoio. Então, por incrível que pareça, você já estava lá no jornal. Vocês muito ajudaram, apoiaram, né? E a ADVIRP hoje é o que é graças a vocês. E assim, quando você começou com a ADVIRP, Marlene, você começou prestando que tipo de serviço, que tipo de ajuda?
Era mesmo só o trabalho pedagógico. A gente contratou um Ensinar professor, mesmo. sempre ensinar. A DEVIRP, ela ainda não fugiu do seu propósito, Que é o graças a propósito da Deus. educação Que é o mesmo dessas propósito da crianças. inclusão escolar, Aham. voltado para a inclusão no mercado de trabalho. E Uhum. parte do pressuposto de que quem não enxerga não precisa de dó e nem de piedade. Necessita de oportunidade. A DEVIRP tem esse foco que é a sua origem mesmo. Ajudar que crianças, jovens e adolescentes sejam amados, sejam bem cuidados, sejam bons, honestos cidadãos que têm uma boa formação. Tá. E aí vocês, com o passar dos anos, foram se consolidando, crescendo, e hoje vocês atendem como? Hoje, por exemplo, assim, além da estrutura que vocês têm, voluntários envolvidos, como é que é essa estrutura hoje da DEVIRP? Hoje a DEVIRP tem uma grande estrutura. É uma coisa assim que eu me lembro que alguém, um dia numa inauguração, teve a feliz ideia de dizer uma frase que eu tomei-a como se fosse mesmo um pensamento meu, porque eu creio. A DEVIRP, muito antes dela ser fundada por mim, ela já existia no coração de Deus Pai. A DEVIRP veio para unir, veio para juntar forças. Nós queremos dar as mãos para todas as instituições da cidade. Nós queremos partilhar, né? Mas a criança cega, ela chega lá, ela pode ser acolhida já em tenra idade, ela passa por pedagogos, por vários profissionais, psicólogo, terapeuta ocupacional, tem aula de música, orientação em mobilidade, para que desde pequenina ela possa aprender a usar a sua bengalinha e ter a sua autonomia no ir e vir, né? A grande preocupação da alfabetização, da inclusão no ensino regular, para que nós lutamos muito para que a nossa criança seja bem atendida no ensino regular, seja na escola Porque assim, mesmo pública ou privada. que tenha esse apoio da DEVIRP, mas elas precisam estar na escola, que seja pública, privada, elas precisam participar. Nós trabalhamos no contraturno escolar. Então, num período, a criança está no ensino regular, no outro período, ela está conosco. Existe uma ponte, né, entre nós e a escola de origem que essa criança vem ou que essa criança vai, porque muitas chegam, ainda não foram inseridas, né, em escola nenhuma, e de lá ela é encaminhada para o ensino infantil, ou enfim, de acordo com a sua faixa escolar. E hoje vocês atendem só crianças ou não? Não, porque tem a parte da inclusão no trabalho também, né? Nós atendemos tudo hoje. Todas as idades. Todo idoso. Inclusive, nós fazemos parte do Conselho do Idoso hoje. Idoso também. Também. Porque hoje as pessoas têm uma sobrevida muito maior, né? E muitas patologias chegam e faz com que grande parte da população vão perdendo a visão ou perde a visão, né? Não só por acidente, mas por patologia que vai ao longo da vida evoluindo. Então, hoje nós também trabalhamos, mas não podemos deixar de dizer que, assim, o nosso carro-chefe mesmo seria crianças, jovens e adolescentes. Para a inclusão escolar, para a inclusão escolar. E hoje, a DEVIRP, assim, em números, Marlene, quantos atendimentos vocês fazem por mês? Hoje nós estamos atendendo 44 municípios. 44 cidades. Estamos com em torno de 220, mas eu creio que nós poderemos chegar até 250. Pessoas atendidas por mês. Sim. Tá. E como é que a DEVIRP se mantém hoje? Nós temos eventos. Tudo por doação? Tudo não. Nós temos parcerias com algumas prefeituras, com a nossa e com outras prefeituras, nem todas, infelizmente, ainda, mas grande parte das prefeituras já estão fazendo a parceria.
Às vezes temos alguma emenda parlamentar que muito nos ajudam Aham. e também os nossos eventos, né? Que vocês fazem durante todo o ano. Durante todo o ano. E aí, assim, eu queria falar um pouquinho com A você. destinação do imposto de renda. Ah, tá. Esse é o momento. Então, a gente pede mesmo, você que vai ter acesso Para fazer a declaração, a esse né? momento, que você faça a destinação do seu imposto para a Devirp. E você é convidado a ir lá para ver onde é que você está ajudando. E também a doação da nota fiscal paulista. Né? Você se cadastra na nota fiscal paulista e depois de cadastrado, né, você faz a doação da sua nota. A transferência Ali no pra momento, Devirp. quando você faz o cadastro, você já entra no campo da doação e você faz a doação para a Devirp. Aí é só passar no caixa quando compra, dá o seu CPF e essa Vai nota já vai automático. cair automático. Tá. E eu queria entrar um pouquinho agora com você nos desafios que uma pessoa com deficiência visual tem. Então, por exemplo, vamos falar um pouco aí da acessibilidade mesmo, né? Das políticas públicas, de tudo que... Vamos pensar há quantos anos que você já está nesta causa e tudo que evoluiu até os dias de hoje. Eu estou nesta causa há 44 anos, desde que eu comecei no Vale do Paraíba. Evoluiu bastante. Eu acho que nós temos muito para construir, mas a gente não pode deixar de enxergar o crescimento. Eu acho que a gente já deu grandes passos, tem muita coisa para se fazer no que se refere à acessibilidade, né? Mesmo ao inclusão mobiliário mesmo, né? público, né? Quantas vezes você tem dificuldade aí para andar nas ruas, com calçadas, com lixeiras, e a própria acessibilidade nos prédios, mas eu acho que eu sempre eu entendo e até aceito quem pensa diferente, mas eu gosto muito de ver o lado bom da vida, o quanto que as coisas estão melhorando, que está evoluindo, que está crescendo, porque quando eu fui para a escola, nem celular existia. Imagina computador. Hoje nós temos toda uma acessibilidade, né? Se você a tecnologia assistiva hoje faz com que o cego tenha a possibilidade de navegar na internet e não perder para ninguém. Então eu acho que muita coisa cresceu. Nós precisamos assim de que as pessoas tenham mais consciência, primeiro até de ajudar que o deficiente visual possa chegar num centro de referência para que ele possa ser atendido. E depois fazer as destinações para que esses centros possam se manter e poder ter as suas modalidades de atendimento em funcionamento. Mas eu acho que a gente caminha para um crescimento. Eu vejo que, com toda a dificuldade, gostaria de citar, por exemplo, Lanchotti. Lanchotti é um arquiteto aqui da nossa cidade, funcionário da nossa prefeitura, que vem desbravando esse caminho árduo da acessibilidade e vai em tantas conferências nacionais, internacionais. Então, a gente tem muita pessoa boa aqui mesmo na nossa Ribeirão Preto. Nós precisamos de valorizar quem temos, quem somos, né? Eu acho que isso também vale. Mas ainda tem um caminho muito grande pela frente, né, Marlene? Uma estrada longa a ser percorrida. Por Uma exemplo, estrada longa. igual a gente comentou do Braille, né? O Braille, por exemplo, hoje ele não tem nas escolas, né? Quem quiser aprender em Braille, por exemplo, a Devirp ensina em Braille. Ensina Braille, nós temos mais de 1000 obras em Braille, um pouco mais de 1000 livros em Braille. Mas a escola pública não, por exemplo. Não. Agora, quase todo deficiente visual que chega na Devirp, de uma ou de outra forma, ele acaba tendo uma máquina Braille. Ou o município adquire, ou o estado, ou a prefeitura, ou a Devirp com alguns recursos. Então, Essa máquina, ela é o quê? Ela é para ensinar a leitura em Braille? Ou é para ele usar? É para você escrever em Braille. Ah, para escrever. A máquina de escrever mesmo, em Braille. A Perkins Braille. Uhum. Hoje tem muita tecnologia assistiva, assim, de grande porte, né? Nós temos a linha Braille que
no mesmo momento que você está digitando, você coloca os dedinhos da criança e ela digita ali nas teclas do computador, mas ela pode ver na linha Braille O o que que já ela ela acabou de digitou, né? digitar. Às vezes Ela, errou uma palavra em outra para ela poder isso. corrigir, né? E ela ouve, né, pelo Aham. software sonoro, ela vai ouvindo o que ela está escrevendo, mas ela pode pôr os dedinhos e ver como que está escrito em Braille. Então, eu acho que falta a gente ter recursos para colocar isso mais Para que isso à seja mão de todos, acessível a a todos, todos, né? né? É um Para que recurso caro ainda, vamos dizer. muito caro, muito caro. Então, às vezes eu penso que quando eu chego, ai meu Deus, será que alguém vai correr pensando que eu vou pedir alguma coisa? Porque a gente está sempre pedindo, mas não é para nós. É pela causa que a gente acredita, né? E aí, a gente fica pensando o seguinte: isso a gente está falando nos dias de hoje de tudo como evoluiu. Só que você vem de uma época que não existia nada disso, né? Nada. Quando você foi para a escola, assim, Tinha eu que quero escrever dizer. com reglete, que é um aparelhinho com punção que você vai furando ponto por ponto, né? Enquanto que na máquina Braille, numa só vez, você digita a letra ali, você tinha que perfurar o papel. Então, muita coisa já melhorou, muita coisa. E com a questão, a gente ainda falando de acessibilidade, Marlene, hoje a questão dos cães guias. Por exemplo, você assim, usa, é adepta ou não? O cão guia, ele realmente, ele é de fundamental importância. Tem o cão guia não é todo cego que tem o perfil para o cão guia. Eu não tenho, sabe? Embora eu goste muito de cachorros, por esse meu jeito, por eu ter feito trabalhos assim um pouco a nível até também nacional, eu já ganhei cão guia por 2 vezes, até na época que não tinha nada no Brasil, você realmente tinha que fazer o treinamento nos Estados Unidos. Como eu sou uma pessoa que sempre eu gosto da vida noturna também, sabe? Hoje, é claro, eu tenho 64 anos de idade, tudo de acordo com a idade, mas eu fui uma pessoa que sempre gostei trabalhei sempre muito, 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 mas eu gostava muito de ir à noite também, sair um pouco, e eu acho que para mim, que sempre morei sozinha, o cão-guia, ele tem que estar com você 24 horas. Em casa, eu acho que seria trabalhoso para mim um cão-guia. Pelo meu Você não pode perfil, deixá-lo em casa se um dia você decidir sair sozinha. deve sair sempre com seu Sempre com o cão. cão. Sair com o cão. E eu acho que eu também, pelo meu tipo de trabalho, eu sempre fiquei muito em escritório, né? Eu trabalho em média de não menos que 10 horas por dia. Sempre foi assim. Porque eu também tive consultório por muitos anos, né? Como E psicóloga. você mora sozinha hoje? Também hoje ainda é. E você consegue tranquilamente fazer todos os seus afazeres, todas as suas coisas, totalmente sozinha. Houve fase na minha vida que eu que tinha que limpar a minha casa, cozinhar, mas já há muitos anos que eu trabalho muito, porque eu acumulava função. Trabalhava na rede municipal, na rede estadual, em paralelo também fundamos a Devirp. Eu fechei meu consultório depois que eu fundei a Devirp, porque eu sempre trabalhei à noite, e durante um bom tempo eu dava aula em pós-graduação nos sábados. Então, eu tenho uma vida muito agitada. Então, eu tenho alguém que faz o trabalho na minha casa, porque eu não daria Não dá conta. tempo. Mas sou eu que cuido da minha casa. Eu que decido o que eu vou comer. Eu gosto de ser dona de casa, gosto de estar ali junto para planejar, pensar com ela o que vamos fazer, como vamos fazer. Hoje eu tenho uma pessoa que já está em casa há 19 anos trabalhando comigo. Bastante tempo já. Muito querida. Marlene, e você hoje como defensora, como que sempre esteve à frente, né, desenvolvendo projetos, tudo. Como é que você enxerga a evolução agora para os próximos anos, no sentido de maior inclusão, né? Para que
as pessoas com deficiência visual tenham muito mais inclusão, seja na educação, seja no mercado de trabalho. Eu acho que a tecnologia assistiva, né, que são os equipamentos adaptados para os cegos, são fundamentais, necessários, fazem a diferença, não podem deixar de existir. Mas eu acho que é de extrema relevância um bom professor. A presença do educador é muito fundamental. Eu não creio nunca que a tecnologia vá substituir o lado humano. Eu acho muito importante a gente investir no educador, investir na equipe técnica. Eu gosto muito de ter profissionais jovens na ADVIRP. A ADVIRP tem pessoa que trabalha conosco há 27 anos, 24, 18, 17. Pessoa que entrou lá jovem e foi criando amor, né? carinho, né? Com vocês. Desenvolvendo essa paixão. Porque eu acredito que para a gente trabalhar bem com deficientes, não basta você conhecer recursos, você dominar técnicas. É preciso que você tenha um coração amoroso. É necessário que você tenha empatia, o pensar com, sentir com, pôr-se no lugar do outro. Marlene, você já sofreu algum preconceito na sua vida, assim, que você lembre que te marcou bastante? Muitos, mas eu sempre penso que, às vezes eu gosto de chegar bem quietinha nos lugares e ainda é tudo mais ou menos igual, sabe? A gente muitas vezes, o deficiente visual, ele é visto como uma pessoa incapaz, uma pessoa que não consegue pensar por si mesmo. Você pode observar quantas vezes eu chego meio quieta e as pessoas que vão me servir em um restaurante perguntam para quem está comigo o que eu vou comer, né? Se eu vou comprar uma roupa, está aqui a minha queridíssima, amada, querida secretária Lucimara, que é minha filhinha adorada. Quantas vezes ela vai comigo e ela é testemunho de que eles ficam perguntando para ela como eu quero a roupa. E na verdade, vão perguntar para você, né? E não como que você nós. quer a roupa. Então, essa discriminação, ela ainda, eu acho que é nós estarmos vivenciando a nossa deficiência, assim, com coragem e mostrando mesmo para as pessoas da nossa capacidade. Essa discriminação que existe hoje ainda, nos dias de hoje, às vezes não é nem por maldade da pessoa, mas é por falta de conhecimento. Desconhecimento. Isso eu tenho absoluta certeza. Não é? Porque, por exemplo, assim, na verdade, às vezes não estar preparada e não saber lidar com aquela situação. Então, por exemplo, e agora? Eu posso perguntar para ela que roupa que ela quer usar? Igual, por exemplo, a autodescrição. Isso é extremamente importante, que é, por exemplo, não só a minha autodescrição, quando você chegou aqui e eu me descrevi para você como eu sou, o cabelo, a altura, o meu corpo, a roupa que eu estou usando, mas também a gente descreveu para você o nosso estúdio, então como é o ambiente, o escritório, o que tem de detalhes. As pessoas não têm noção de que é importante que seja feito isso, até para que vocês estejam na convivência no dia a dia com a gente ali normal mesmo, que é a forma como vocês entendem, né? É muito importante. Nós não podemos, eu sempre falo lá na ADVIRP, nós não podemos achar que a pessoa sabe. Né? Nós temos que oportunizar a ela, a nós cegos, o conhecimento e dar a nós, né? Vocês nos proporcionar a oportunidade da vivência. Mas eu sou uma grande defensora dessa verdade linda que você acabou de falar. As pessoas não fazem, na sua grande maioria, é por desconhecimento. Eu acredito num ser humano originalmente muito bom. Tá. Marlene, e assim, olhando para a questão da acessibilidade, ainda voltando um pouquinho, a gente sabe que é um processo muito difícil ainda de se evoluir rápido, vamos falar principalmente em mobilidade, né? Porque assim,
a gente tem cidades que foram crescendo totalmente despreparada para tudo, né? A gente não fala só para questão de acessibilidade, tanto de visual como físico, né? Sim. Todas as pessoas com deficiência. Só que a gente tem um problema muito maior que às vezes não tem nem adaptação, não foi nem adequada, até mesmo rede de esgoto, outras coisas que a gente vê, enchentes, uma série de coisas. Ou seja, é muito difícil hoje você pegar uma cidade que já está pronta há muitos anos e ir adaptando, não é? Fazendo esses processos para que essa mobilidade, com o passar dos anos, ela seja melhor, né? Eu acho que um momento como esse, eu considero isso uma oportunidade assim incrível, porque nós temos que ser sal na massa, ou fermento. O fermento ou o sal, em pequena quantidade, ele dá um efeito maravilhoso. Se todas as pessoas que estão nos vendo nesse momento, se ele começar a pensar, o que eu posso fazer na calçada da minha rua para que a minha porta não seja um impedimento para que um cadeirante possa passar aqui? O que eu posso fazer para minimizar que essa lixeira, colocado dessa maneira, faz com que o deficiente bata o rosto? Porque a bengala, quando ela vai encontrar o obstáculo lá embaixo, você muitas vezes já bateu o rosto. Então, se cada um de nós pensar, eu não vou esperar que isso venha de cima para baixo, mas o que eu posso fazer, como eu posso fazer, eu acho que são esses momentos que são assim extremamente ricos. Eles promovem mudanças. Eu creio muito nisso. Cada um pode começar a fazer a sua parte, né? Exato. Um exemplo, por exemplo, igual quando você diz que quando você sai para comer, que aí você tá com Lucimar. a Lucimara. Por exemplo, se fosse um cardápio que estivesse em braille, você, tipo, não teria necessidade de pedir ajuda e nada. Ou seja, um restaurante, ele pode pensar, né? Ele Pode pode. olhar e falar, não, eu vou ter um cardápio aqui que tenha a opção em braille. Entendeu? Para que vocês também tenham acesso. É igual a mesma coisa de um cadeirante, de um deficiente, de uma pessoa com deficiência física. Não, eu preciso lembrar de quando eu vou fazer o local, eu tenho que ser adaptado, um banheiro, a rampa, é igual você comentou, essas coisas principalmente de perigo, né? Para vocês conseguirem andar, se locomoverem de acordo com o que vocês têm, para que te auxiliam ali, para que não tenha nenhum acidente, né? Exato, é isso mesmo. Por isso que eu sempre penso que essa frase ela é bem forte. Se nós tomarmos consciência de que nós podemos ser sal ou fermento na massa, se a gente não pode transformar o mundo, nós podemos transformar onde estamos, a gente já vai conseguindo muita coisa. Marlene, e você já sofreu algum acidente, por exemplo, por conta dessa falta de acessibilidade? Já, um dos mais graves foi que eu caí no bueiro que tiraram a grade, aqui em Ribeirão. Eu fiquei 4 meses, Você pisou e não tinha tampa? não tinha tampa. Meu Deus. Foi na rua Itararé com a Rua Franca. Nunca me esqueço, porque tem a feira lá de sábado, de sexta-feira. Eu caí ali. Eu dava aula, né, ali no sítio, e quando eu passei, o bueiro estava sem a tampa. Então, eu contraturei a coluna, fiquei 4 meses mobilizada, Meu Deus. mas eu acho que esse foi o mais grave em termos da falta Sinalização, de né? Por exemplo, sinalização. ok, a tampa não está mais lá, mas tinha que existir uma sinalização para que você, é a bengala que fala, né? Identificasse que ali tem um objeto obstruindo, né? Né? Vamos dizer, a passagem, porque alguma coisa existe ali, né? Eu era meio que recém-chegada em Ribeirão, era Você nova. tinha quantos anos? Minha sorte ainda. Eu estava com, acho que 32. Então, o que que acontece? A minha sorte é que eu era magrinha e tudo. Naquela época eu estava sem bem, eu não usava. Interessante, olha que bonito. Sem querer você chegou num ponto muito importante da minha vida. Eu não tive essa educação que eu luto para dar para os nossos educandos. Não tive nada. Eu não tive um professor de orientação e mobilidade. Eu fui com a cara e a coragem. Então, eu fui usar bengala, sabe quando?
quando a gente foi dar aula de orientação e mobilidade para os nossos educandos, e eles falavam, dona Marlene, a dona Marlene não usa, também não vou usar. Você tinha que ser o Eu exemplo. falei, epa! Aí eu comecei a usar e vi o quanto que faz a diferença. Então, o bueiro estava sem grade, não poderia estar, mas eu também estava sem a bengala. Porque como que você identificava na época? Só no pisar, mas às vezes o pisar já era um Só. pisar falso, né? Sim. Então agora tá tudo certo. Agora você usa. Eu uso. Agora eu tenho muitas bengalas. Tá. Várias. Marlene, e resumindo então, hoje a Devirp, 25 anos, completando agora em 2023. Hoje atendendo aí mais de 40 municípios, somando aí pelo menos 200 atendimentos por mês, né? Quais são os planos daqui para frente? Você começa não só defensora da causa, mas empreendedora também, no sentido de estar sempre na evolução à frente, muito lá na frente, pensando no que pode ser feito, no que pode ser melhorado. Eu tenho, assim, um grande sonho de manter os programas que nós temos, né? Porque a gente vive hoje um momento bem preocupante, né? De uma certa forma. Delicado, Delicado financeiramente falando. Um pós-pandemia. Pós-pandemia, etc. E muitos projetos, porque a gente apresenta um projeto para o governo federal. Então, ele é subsidiado. Então, a gente tem um grande sonho de que aquele projeto depois possa continuar, como hoje nós temos o GoBall, o Guias do Pedal, que está encerrando, que é um projeto que as crianças amam, os jovens amam andar de bicicleta, sentir o vento batendo no rosto. Muitos que ficaram... Como é esse projeto? Esse projeto é maravilhoso. É um dos queridos dos nossos alunos. É aquela bicicleta tandem, vai o guia na frente com a sua bicicleta e a nossa bicicleta atrás, aclopada, né? Uma bicicleta na outra, mas nós conduzimos, a gente que pedala nossa bicicleta. Mas o guia vai na frente te conduzindo, né? Diminui a velocidade, vira, né? Isso. Vamos para a direita, para a esquerda, vamos pegar uma subida, vamos enfrentar uma areia, ou tipo, vai sinalizando, fazendo audiodescrição para nós do que nós vamos enfrentar ali. E eles amam passear no parque, no Maurílio Biar. Esse parque é um dos que eles mais gostam de fazer o ciclismo lá. Acredito que é porque não tenha muita subida, né? E também eles fazem percurso longo. Não, mas é que é isso que eu ia falar. Ele é um parque em linha reta, assim, vamos dizer, mas com curvas, mais espaçoso, né? E também eles gostam de passar pelo bambuzal, pelas coisas. Eles vão e para a gente levá-los num grupo maior, no parque, mas é claro que a gente faz muitos passeios fora da cidade. Fomos no Museu da Cana, que foi uma experiência incrível para os educandos. Enfim, vira e mexe vão aí para as roças da vida, né? E quem quiser ajudar a Devirp, Marlene, como é que as pessoas contribuir com vocês? Então, isso é uma coisa muito importante. Você pode, né, fazer a sua destinação, como nós falamos, da nota fiscal paulista, doação da nota fiscal paulista, a destinação do seu imposto de rendas, sendo um contribuidor voluntário. Eu não posso muito, eu posso 20, 30 reais. Que você se torne um associado da instituição, uma empresa, ou às vezes você fala assim, uma empresa pode falar, eu não gostaria de dar o dinheiro em si, mas eu quero pagar um educador para a Devirp, eu quero pagar um psicólogo, um terapeuta ocupacional, enfim, a forma que você puder nos ajudar, voluntário também, né? Sendo voluntário. Às vezes eu sou um profissional e que eu posso me doar de alguma forma, ajudando na educação também, né? Hoje nós precisamos muito de pedagogos ali como voluntários, psicólogos, terapeuta ocupacional e mesmo pessoas da comunidade que poderia aprender o braille, estar sendo ali junto conosco um facilitador para os educandos. Existem várias formas. Uma das maneiras que eles gostam muito é a doação
da voz. Esse é bom, mas é um pouco difícil, porque nós temos que ter profissional no estúdio para estar monitorando e depois fazendo todo essa gravação, né? Posso me candidatar? Pode e deve. Será bem-vinda, Então, estou me candidatando ledora. a ser uma... Adoro, já fiz um projeto desse uma vez. Você lembra da extinta revista Expressão? Muito. Que era do Vilibaldo, da Rosana Villa Impress? Na época, eu estudava jornalismo aqui em Ribeirão Preto e eu fazia toda a parte da diagramação da revista e algumas matérias. Eu não sei se você conhece, mas a gente, na época, tinha o Carlão. O Carlão trabalhou uma pessoa com deficiência visual. Faz tempo que eu não vejo, inclusive. E ele trabalhou muitos anos com a gente lá. E aí, uma vez, ele levou um projeto para a gente fazer a audiodescrição da revista. Então, a revista, todo mês que saía, eu ia para um estúdio com ele e a gente gravava toda essa revista para que outras pessoas com a deficiência visual pudessem ouvir e tivessem acesso. Sim, nós recebemos, nós chegamos a receber também exemplares. Foi um período bom. Então, você vê que são tantas as formas, né, da gente poder Das pessoas ajudarem, ajudar, né? né? E é tão gratificante pra gente, Marlene, quando a gente se envolve nessas causas. Eu digo por você, eu imagino a felicidade que você sente ao ver a instituição que você criou, né? Há 25 anos atrás, quando você teve a iniciativa e aí vieram somando outras pessoas, né? Que foi fortalecendo a DeVirp, que todo o seu trabalho, a importância que é hoje e até os dias de hoje as pessoas participarem, estarem de alguma forma contribuindo ali com o que é da condição de cada pessoa, de como pode ser feito, né? E nós temos muitos sonhos. Hoje nós precisamos de piscina emprestado para os alunos fazerem a natação, mas no passado nós precisávamos da quadra e temos a nossa quadra. Então, muita coisa vai crescendo, né? E esse lado do voluntariado, se você me permite só voltar um pouquinho, Claro. nós temos, a instituição é grande, ela é um quarteirão. E uma das coisas bonitas que nós temos lá é uma casa que se chama AVD, Atividades da Vida Diário, que se faz lá. É uma casa com sala, quarto, cozinha, lavanderia, uma casa mesmo, né? Então, se você que está nos vendo, você fala, eu não sei, mas eu gosto de fazer artesanato. Você pode ir lá ajudar no artesanato. Eu gosto de culinária. Você pode ir lá nos ajudar nas oficinas de culinária. Enfim, há tantas maneiras de você ajudar. A gente não pode cruzar os braços. A gente tem que dar as mãos e juntos nós vamos conseguir muito mais. E ajudar da sua forma, no seu tempo, que seja às vezes 1 horinha por semana, Exato. 2, 3 dias na semana, um final de semana. Ou às vezes divulgando na sua rede, né, de contatos, a possibilidade de conhecer a DeVirp. Mas nós sabemos que podemos crescer muito ainda, né? Muitas atividades que nós gostaríamos de ter para os nossos educandos, que para o futuro... Hoje nós temos o patins. Quem diria que deficientes visuais estariam patinando? Nós temos um projeto de patins, né? E patinam bem. E patinam bem. Você patina ou não? Aí, Já arriscou? Já. Eu já Olha, fui lá no primeiro dia que fomos na escola de patinação, onde funciona o nosso projeto. Eu tive a experiência, então a gente acompanha os nossos educandos e a alegria dessa criança de ver que ela é igual a todo mundo, não é só na teoria, mas ela realmente, na praxis, ela de fato é. Isso é inclusão, né, Marlene? Isso é inclusão. Isso é a real inclusão, né? Na verdade, ela está ali todos os dias fazendo qualquer atividade, né, preparada, óbvio, né, tem que ser feito, e estar todo dia com todo mundo junto, né? Nós temos nesse momento, nós estamos com um projeto lindo de música, nós temos aula de teclado, violão, percussão, piano, flauta, violino, parece que eu esqueci um, que são 7 instrumentos. Então nós estamos
a gente tá lutando. E a gente está te contando isso, que está nos vendo, porque você pode nos ajudar. Você tem como fazer com que a cegueira das nossas crianças se torne mais leve, mais serena, para a gente poder dar mais recursos para ela, se você se juntar a nós. Exatamente. Marlene, obrigada pela sua participação. Olha, passou o tempo e a gente nem viu. Eu agradeço muito, muito, muito. Eu pensei que não ia dar conta, porque estou numa crise de rinite muito forte e estou muito feliz porque nós conseguimos o nosso tempo. Eu te agradeço pela possibilidade de, com pessoas incríveis na nossa cidade, você se lembrou de nós. Te agradeço muito e agradeço você que nos acompanhou. Um grande beijo. Espero você na Devir. Tá. Ó, eu quero te presentear com essa caneca, que é um presente da Caneca Itaúsa RP. E aí eu vou fazer pra você, gente, que isso é o correto. Deixa eu só tentar me corrigir. É autodescrição ou audiodescrição? Áudio. Áudio. Então eu falei algumas vezes errada, que eu falei autodescrição. Auto é quando você vai se descrever. Ah, então eu falei certo, Falou que eu me certo. descrevi. É. Correto. Ah, tá. É. Mas aí no caso agora que eu vou fazer uma descrição da caneca, É uma áudio. é uma audiodescrição, gente. Isso vamos já passar, porque é uma coisa que eu aprendi, assim, também convivendo, e é extremamente importante para que a pessoa com deficiência visual entenda, né, como está o ambiente. Então, essa caneca que eu estou te presenteando, vou te audiodescrever. Ela é branca, ela tem a nossa logomarca nela, que ela é com azul escuro e o mulher escrito com azul escuro. E o pod, que é de podcast, também de pode. Mulher pode tudo, nós podemos tudo. No tom mais pink. E ela tem uma frase escrita que eu vou ler para você agora. Que é o seguinte: uma garota mulher deve ser duas coisas. Quem e o que ela quiser. Que é uma frase da estilista Coco Chanel. Olha, que maravilha. Muito gratidão. Vou levar com carinho. Tá bom. Obrigada, Marlene, por contribuir com a gente, com a sua história. Que eu tenho certeza que muitas outras mulheres ficarão inspiradas e que vai dar um chacoalhão em muita gente também, viu, gente? Porque às vezes tem gente que leva uma vida tão, assim, boa no sentido de já ter tudo, né? E de repente reclama, né? Que, é difícil aqui, é difícil lá. Não é difícil nada, né, Marlene? Quando a gente quer, a gente supera os desafios, a gente corre atrás e faz acontecer, né? Não tenha dúvida. Eu sempre falo que com a graça de Deus, o querer é poder. Exatamente. Obrigada pela sua Obrigada. participação. Pessoal, e vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio.